partir deste momento vamos dar início a uma explosiva revelação que Deus deu ao irmão César Sandoval. Este evangelista foi arrebatado por Deus ao céu e ali Jesus lhe revelou algo sobre o divórcio e o recasamento. Não perca pitada do que vai ser agora traduzido deste glorioso testemunho. Glória a Deus, amém. Vamos então iniciar com a narração deste testemunho. Nós vamos traduzir o testemunho narrado em primeira mão pela própria voz do evangelista César Sandoval. Glória a Deus. Recuerdo eu que quando estávamos em esse quartito, quando estávamos nesse quarto, comecei a perguntar-lhe ao Senhor, Senhor, mira... Comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, olha... comecei a perguntar-lhe ao Senhor, Senhor, mira, eu tenho uma dúvida de uma pergunta. Senhor, eu tenho uma dúvida de uma pergunta que um pastor me ha hecho a mim e que te pergunte a ti. De um pastor que me perguntou e me pediu para perguntar a ti. Me dice, dime, me dice. Jesus disse, diz-me. Mira, le digo yo. Olha, lhe disse eu. El pastor Joel Perdomo me ha preguntado a... O pastor Joel Perdomo me perguntou. A mí. O me ha dicho a mí... acerca de una pregunta que te ha hecho a ti, me dice, pero tú no la has respondido. Ele me perguntou acerca de uma pergunta que ele te tinha feito, porém tu não lhe respondeste. Y me dice, bueno, dímela. E ele me disse, bom, me diz, ou diz-me. Me dice, entonces le digo yo, então eu disse-lhe, lhe disse eu. El pastor me ha dicho que cuando yo tuviera una experiencia contigo te preguntara. O pastor me disse que quando eu tivesse uma experiência contigo te perguntasse acerca de esta pregunta. Y la pregunta fue la del pastor Joel Perdomo que me dijo, hermano, cuando usted... E a pergunta do pastor Joel Perdomo foi, hermano, cuando usted tenga una experiencia con el Señor, pregúntele acerca de esto que ya tiempo yo le estoy preguntando al Señor que me saque de una duda. Irmão, quando você tiver uma experiência com o Senhor, pergunte-lhe a Ele para que Ele tire uma dúvida, para que Ele me tire uma dúvida. Y comencé y le digo al pastor que... E comecei e disse ao pastor... Y le digo al pastor que pregunta es... Qual é a pergunta? Mire, hermano, tengo una duda acerca de un tema, me dice. Olha, irmão, tenho uma dúvida acerca de um tema, me disse. Pregúntele al Señor cuando tenga una experiencia. Pergunte ao Senhor quando tiveres uma experiência. ¿Qué piensa Él de las personas que se han casado aquí en la tierra, se han divorciado y se han vuelto a casar? Me dice. Pergunta ao Senhor acerca daquelas pessoas que aqui na Terra se casaram aqui na Terra, divorciaram e voltaram a casar, me disse. O sea, de los cristianos. Ou seja, dos cristãos que se han casado, se han divorciado y se han vuelto a casar. Que se casaram, divorciaram e voltaram a casar. Pregúntele al Señor, yo quiero saber la respuesta, ¿qué opina Él? Pergunta ao Senhor, eu quero saber
a resposta, que opinião tem ele acerca de eso. acerca disso. Yo le dije esa pregunta. E eu, Yo le dije esa pregunta al Señor, le digo eu disse essa pergunta ao Senhor. al Señor, le digo, el pastor Joel Perdomo me ha dicho Senhor, o pastor João Perdomo me disse que te pregunte qué piensas tú acerca de las personas que te pergunto o que é que tu pensas acerca das pessoas que se han casado allá en la tierra, se han divorciado se casaram na terra, se divorciaram y luego se vuelven a casar con otra persona. e depois se voltaram a casar com outras ¿Está de pessoas. acuerdo? E depois se voltaram a casar com outras pessoas. Y luego se vuelven a casar con otra persona. ¿Está de acuerdo con eso o qué me puedes decir, Señor? Estás de acordo com isso ou o que é que me podes dizer, Senhor? ¿Qué me puedes decir, Señor? Entonces, el Señor me dijo, mira, Então o Senhor me disse, olha, el siervo Joel Perdomo me ha estado bastante preguntando por esa pregunta. o meu servo Joel Perdomo tem estado há bastante tempo me perguntando acerca dessa pergunta. Por esa pregunta. Ha estado en oración y ruego preguntando. Tem estado em oração e em rogos me perguntando. Ha estado en oración y ruego preguntándome y preguntándome y preguntándome. Perguntando, perguntando e perguntando. Y preguntándome y preguntándome. Me dice. Me Pero disse, yo no se la he contestado a él personalmente. Me dice. mas eu não lhe respondi a ele pessoalmente, Debido a que yo tengo otros vasos a otras personas por los cuales yo puedo responder, me dice. porque eu tenho outros vasos, outras pessoas pelas quais eu posso responder, me disse. Ve y dile a mi siervo, me dice, Vai e diz ao meu servo, me disse, que yo solamente veo el primer matrimonio, me dice. que eu somente vejo o primeiro matrimónio, me disse. No veo un segundo matrimonio ni un tercero. Não é um segundo matrimónio nem um terceiro. No veo un segundo matrimonio ni un tercero. Solamente veo un primer matrimonio. Me dice. Somente eu vejo o primeiro matrimónio. Entonces le dice, el pastor a mí me dijo otra pregunta y yo se la dije al Señor. Então o pastor me disse, me havia dito outra pergunta, Que le preguntara que perguntasse qué piensa acerca del divorcio de esta persona. o que é que ele pensa acerca do divórcio dessa pessoa. Si está de acuerdo o no. Entonces yo le dije, Se está de acordo ou não. si está de acuerdo o no. Entonces yo le dije a él, Então eu disse a ele, a Jesus, Señor, yo quiero saber si tú estás de acuerdo con el divorcio de esta persona, Senhor, eu quero saber se tu estás de acordo com o divórcio desta pessoa, que se han casado con anterioridad que se havia casado anteriormente y se han divorciado y se han vuelto a casar. O sea, unas personas que son recasadas aquí en la tierra. que se divorciou e voltou a casar, ou seja, pessoas que são recasadas aqui na Terra. Un matrimonio encima de otro. Um casamento em cima de outro. Para que usted me pueda entender. Entonces el Señor me dice, mira, yo solamente... Para que você me possa entender. Então eu disse, olha. Aliás, então ele disse, olha. Para que usted me pueda entender. Entonces el Señor me dice, mira, yo solamente miro el primer matrimonio. Então o Senhor me disse, olha, eu apenas vejo o primeiro matrimónio. Entonces el Señor me dice, mira, yo solamente miro el primer matrimonio. Eu somente vejo o primeiro matrimónio. Yo no veo un segundo matrimonio porque ante mi presencia solamente hay uno, me dice. Y aunque la persona se haya divorciado, Eu não vejo um segundo matrimónio diante da minha presença e ainda que as pessoas tenham divorciado y aunque la persona se haya divorciado con anterioridad anteriormente, ainda que as pessoas tenham divorciado anteriormente, y se haya casado nuevamente, yo solamente miro el primer e matrimonio, se tenham no el casado segundo, me novamente, dice. eu somente olho o primeiro matrimónio. Continuando aqui,
y se haya casado nuevamente, yo solamente miro el primer matrimonio, no el segundo, me dice. Jesus disse para ele que somente olha o primeiro matrimónio e não o segundo. Que si la persona se casa, me dice, nuevamente, y se divorcia, Se a pessoa se casar novamente e se divorciar, él quedará libre, me dice. ele ficará liberto. Ou seja, a pessoa que está no segundo casamento, ela pode e deve, por outras palavras, se divorciar. Porque enquanto estiver nessa segunda, terceira, quarta, quinta união, estará vivendo em adultério, em pecado. Isto é um comentário meu. Então, se a pessoa que está no segundo casamento quiser se divorciar, pode e deve se divorciar, porque esse segundo casamento não é válido e enquanto ele estiver casado no segundo casamento estará vivendo em pecado. É um comentário meu. Vamos continuar aqui a tradução desta grande revelação ao evangelista César Sandoval. Él quedará libre, me dice. Él quedará libre. Ou seja, ele só vai ser liberto se ficará liberto se divorciar do segundo casamento, que não é válido aos olhos de Deus. Él quedará libre, me dice. Continuando. Porque está en pecado si no lo hace. Porque está em pecado se não o faz. Jesus disse para ele. Ele está em pecado se não se divorcia do segundo casamento. Se não se divorcia dessa segunda, terceira, quarta, quinta mulher. Desse segundo, terceiro, quarto, quinto matrimónio. Estará vivendo em pecado se não o fizer. Porque está en pecado si no lo hace. Si no se divorcia, la persona que se ha casado nuevamente, si no se divorcia, está en pecado, me dice. A pessoa que está casada novamente, se não se divorciar dessa segunda união, estará vivendo em pecado, disse o Senhor ao evangelista César Sandoval. Eso es los cristianos, me dice, que se han casado en la tierra y no se quieren divorciar. Y esa es la pregunta que el pastor le... Portanto, isso é acerca dos cristãos que se casam na terra e não se querem divorciar. Qual é a condição deles? Estão vivendo em adultério, em pecado. O segundo casamento é pecado, é adultério. Y esa es la pregunta que el pastor le tenía al Señor. Isso era a pergunta que o pastor, neste caso o Joel Perdomo, havia insistentemente perguntado ao Senhor, mas o Senhor não respondeu, mas agora respondeu através de um arrebatamento de espírito ao céu do evangelista César Sandoval. Pero que no se le había contestado directamente a él. Mas que não o respondeu, lhe respondeu diretamente a ele. Portanto, Jesus não respondeu diretamente ao César Sandoval. Porque tiene otros vasos. Porque tem outros vasos. Entonces le dije yo, então lhe disse eu, Señor, mira, yo soy amigo de un pastor ahí en la tierra. Olhe, Senhor, eu sou amigo de um pastor aqui na terra. Pero este pastor se casó con anterioridad, se casó. Mas este pastor se casou con una persona de ellos, con una mujer que era casada con anterioridad. Este pastor se casou com uma mulher que anteriormente já havia sido casada. Dime tú. E diz-me tu. Si él se divorcia, se ele se divorciar, ¿qué es lo que sucede? Se ele se divorciar, o que é que acontece? Si él se divorcia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como... O que é que sucede? O que é que acontece? Ou o que é que irá acontecer? Bueno, como te dije, me dice él. Bem, como te disse, me disse ele. Bueno, como te dije, me dice él, con anterioridad me dice. Anteriormente. La persona que está casado. A pessoa que está casada. Y se vuelve a casar, me dice. E torna a casar, e volta a casar, casa novamente, me disse. Yo lo primero que miro es el primer matrimonio, me dice. O que eu vou olhar é o primeiro matrimónio. É sempre o primeiro matrimónio, por outras palavras, não é? Me disse. Si él se divorcia, me dice. Se ele se divorciar, aqui. Y deja el pecado. E deixar o pecado. Quedará libre, me dice. Ficará livre. Ou seja, ficará livre da condenação, ficará liberto desse pecado. Amém? Então, aqui Jesus está falando para ele, olha, ele que está no segundo casamento,
ou está casado com uma mulher que casou, já havia sido casada, ele casou com uma mulher divorciada, se ele se divorciar desta mulher, ele vai ficar livre. Ele vai ficar livre porquê? Porque ele é solteiro. Então, ele vai ficar livre. Aquilo foi um adultério, nunca um casamento. Si él se divorcia, me dice, y deja el pecado, quedará libre, me dice. Se ele se divorciar, deixar o pecado, ficará livre. Porque aquilo é um adultério, os irmãos entendem? Mas como houve um contrato de casamento, houve um vínculo, tem que ser, perante os homens, tem que ser anulado. Glória a Deus. Porque yo no estoy viendo ese matrimonio, sino que estoy viendo el primer matrimonio. Que eu não estou vendo esse matrimónio, disse Jesus. Quer dizer que aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, Jesus não está vendo como matrimónio o segundo casamento, mas sim como adultério. Entendem, irmãos? Estou apenas a explicar aqui a revelação. Porque yo no estoy viendo ese matrimonio, sino porque yo no estoy viendo ese matrimonio, sino que estoy viendo el primer matrimonio. Porque eu não estou vendo esse matrimónio. Estou vendo é o primeiro, o anterior. Que hizo la mujer que tiene él ahora, me dice. Que fez a mulher que ele agora tem. Então, a mulher está casada ainda com o primeiro, aos olhos de Deus. E esse varão está em adultério com uma mulher casada. Entonces ahí salí de esa duda y me dice, ven. Então, ali, dissipei essa dúvida. Porque tengo que mostrarte. Jesus disse para ele, vem porque eu tenho que mostrar-te. Porque tengo que mostrarte otras coronas, me dice, mira. Porque tenho que te mostrar outras coroas. Ali continua o relato do arrebatamento dele ao céu. Isto é um extrato do testemunho do evangelista César Sandoval. Glória a Deus nas alturas. Por isso, amém? Então até aqui a tradução do testemunho, de um excerto do testemunho do evangelista César Sandoval acerca do divórcio e o recasamento. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.